E aí, pessoal da Vetted, aqui é o Patrick da Vetted. Hoje vamos conversar sobre isso. Quando você estava concorrendo à presidência, John Podesta declarou publicamente que você divulgaria esses arquivos se tivesse a chance, se tivesse sido presidente. Está satisfeito em ver que esses arquivos podem ser finalmente divulgados? Estou satisfeito. Como eu digo, acho que eles têm que ser cuidadosamente escrutinados para que nenhuma informação de segurança nacional seja divulgada, mas esta é uma questão de real importância para tantas pessoas e eu acho que o que quer que possa ser divulgado deve ser divulgado. A busca continua por um general aposentado da Força Aérea que desapareceu de um bairro de Albuquerque na semana passada. William Neal McCaslin foi visto pela última vez perto de sua casa na área de Foothills na sexta-feira, perto de Tramway e Academy. E este senhor senta-se e o garçom se aproxima. Ele dispensa. Eu, garçom, e me olha nos olhos e diz: foi a Guerra Fria e encontramos uma forma de vida. Ok, Vetters, por favor, deem um like. Isso ajuda muito os vídeos. E claro, se ainda não são inscritos, se inscrevam, pessoal. Muito bem, Vetters. Então, qual é o assunto do vídeo de hoje? Bem, vamos mergulhar fundo numa verdadeira toca de coelho hoje, pessoal. Envolve Tom DeLonge, a To The Stars. Nós temos aqui o Joe Rogan, a Hillary Clinton, o John Podesta e também uma pessoa chamada General McCaslin. E algumas notícias bastante interessantes a respeito dele, que abordaremos daqui a um instante. Mas todo este vídeo começou quando eu encontrei este trailer antigo de um tipo de documentário da To The Stars Academy que foi lançado há muitos e muitos anos. Agora, ele meio que foi apagado da internet. Há algumas cópias disponíveis, e já vamos falar disso, que você pode, vai conseguir ver, mas não está disponível em nenhum canal oficial. Mas eu achei este trailer, ok? E eu pensei, vamos fazer uma viagem no tempo. É tão interessante observar como o movimento se apresentava há praticamente uma década, não é? E será que as coisas mudaram? Onde foi que chegamos? Porque quando eu assisto a este trailer, é como se ele pudesse ter sido lançado ontem mesmo, sabe? Pra mim, isso aqui já era a era da divulgação, antes da era da divulgação, sabe? Era exatamente isso que eles estavam tentando fazer. Então, vejam de novo, isso começa com o Tom DeLonge do Blink-182, certo? Criando a To The Stars Academy e criando este documentário. Agora vamos apenas assistir ao trailer e vou colocar um link abaixo para o documentário completo, para que possam vê-lo. Está na conta do Vetted no Twitter, ok? É lá que podem vê-lo. Postei o documentário completo lá, só um segundo, porque isso é importante. As pessoas sempre me perguntam quanto dos seus dados pessoais é rastreado online. A resposta real, muito mais do que imaginam. E o e-mail é um dos grandes. Sua caixa de entrada conecta suas contas bancárias, redes sociais, trabalho, compras, tudo. É basicamente seu centro de controle digital. É exatamente por isso que quero mencionar o ProtonMail. ProtonMail é um serviço de e-mail gratuito feito para sua privacidade. Não a privacidade de confie em nós, cuidamos dos seus dados. Criptografia real de acesso zero. Isso significa que seus e-mails são criptografados de um jeito que nem a Proton consegue lê-los. E a melhor parte, é totalmente grátis para começar. Sem cartão de crédito, sem configuração complicada. Não precisa abandonar seu e-mail atual da noite para o dia. Você pode criar uma conta gratuita e usá-la junto com o que você já tem. Muitos provedores de e-mail tradicionais escaneiam caixas de entrada para anúncios e coleta de dados. O ProtonMail não funciona assim. Todo ano modelo é construído para proteger suas informações, não para lucrar com elas. Sua caixa de entrada é sua. Se a privacidade importa um pouco para você, esta é uma melhoria super fácil. O link estará na tela agora mesmo e ele também está na descrição e no comentário fixado no topo. Acesse Proton Tome Vetted e inscreva-se no ProtonMail hoje gratuitamente e retome o controle do seu e-mail. Repetindo, é proton.me vetted. E-mail seguro e privado grátis que definitivamente vale a pena conferir. Vamos dar uma olhada neste trailer e vamos começar por aí. Porque quando eu comecei a princípio a produzir este vídeo, a ideia era que fosse apenas sobre este trailer, mas muitas informações vieram à tona, né? E vocês vão perceber do que estou falando à medida que formos desenrolando este assunto, pessoal. Muito bem, vamos dar uma olhada.
No início deste ano, eu me propus a fazer algo bem desafiador. Eu queria mudar a percepção sobre um tópico extraordinário que já tinha mais de 70 anos de pesquisa, opinião e, francamente, desinformação bastante eficaz. Eu tive a rara oportunidade de apresentar minhas ideias a um executivo do Departamento de Defesa que trabalhava em programas de acesso especial numa área chamada Watertown, também conhecida como Área 51. Essa reunião levou a múltiplos encontros clandestinos por todos os Estados Unidos, de aeroportos no deserto a edifícios vazios no coração de Washington, D.C. Dessas trocas aprendi 3 coisas. Primeiro, há certas coisas que nunca deveriam ter sido segredo. Segundo, há segredos que eram justificáveis na altura, mas que agora deveriam ser revelados. E terceiro, há coisas tão aterrorizantes e inimagináveis que certos interesses acreditam que nunca, jamais deveriam ser tornadas públicas. Depois disso, talvez concordem. Nos conselhos de governo devemos nos precaver contra a aquisição de influência indevida, seja ela procurada ou não, pelo complexo militar industrial. O Pentágono tem programas de acesso especial, bem nas entranhas da burocracia do Pentágono. Pouca luz do sol emana de lá. Enfrentamos um hostil. Ideologia. Aquele que controla os céus, controla o que acontece na Terra. De alcance global. O espaço é exploração. É a grande pergunta para a vida. É onde os humanos se encaixam neste esquema todo. De caráter ateístico. Não há nada inerente à democracia que impeça a existência de um estado contínuo de guerra robotizada. Implacável no propósito e insidioso nos métodos. Os militares do ZEUA anunciaram que abririam um centro de guerra espacial. O perigo que ele representa promete ter uma duração indefinida. Bem, é também uma era antropocêntrica pensar em bilhões de planetas na nossa galáxia que não estejam cheios de vida. Você precisa começar sabendo qual é a pergunta certa. Eu não tive uma experiência com um OVNI. O que se passa nesta instalação? Eu não vi partículas quânticas. Eu sei que elas existem porque a evidência está lá. Nada sobre vida alienígena. Há necessidade de vantagem competitiva, logo é imoral classificar. O Pentágono tem um orçamento de 600 bilhões. É difícil controlar tudo. Você entra em conflito com as crenças das pessoas. Os drones mais autônomos é um tanto inquietante e ainda assim continuamos a seguir esse caminho. Os prazos de sigilo também estão reduzindo. Não há como manter algo secreto para sempre. Precisamos levar isso a sério agora. Você acredita que as pessoas possuem o direito de saber? Não acho que o público aguentaria. Eu realmente não acho. E pronto, é isso. Chama-se Secret Machines, não é? E alguns de vocês podem estar cientes de toda essa história do The Stars e tudo isso. E novamente, eles lançaram um documentário completo, mas foi apagado. E é meio difícil de encontrar. Mas eu coloquei na minha conta do Twitter. Não sei por quanto tempo vai ficar lá. Não, mas muito interessante. E claro, aquela pessoa sombra no final. E uma voz, e isso e aquilo, sabe? Quem é essa pessoa, certo? Eu não sei se alguém já descobriu o que é. Pelo menos não que eu tenha encontrado. Mas, sabe, não parece o que a era da divulgação se tornou essencialmente, né? Eles só tentam fazer a mesma coisa de novo e contar a mesma história de novo, e toda vez eles dizem, isso vai mudar tudo. Isso é o que vai acontecer, não é? Mas, novamente, isso poderia muito bem ter sido lançado ontem, não é? É como se, na minha opinião, nós realmente não tivéssemos feito muito progresso. Agora, isso não significa que não haja nada lá por causa disso. Mas parece que estamos apenas reciclando o mesmo esforço. Agora, isso significa... O que isso quer dizer? Não sei, certo. De novo, não significa que não haja substância, mas é interessante mesmo assim. Agora você deve ter notado alguém naquele trailer chamado John Podesta. E... já vamos falar sobre ele daqui a pouco. Mas primeiro, enquanto eu estou montando este vídeo, algumas notícias bem interessantes começam a surgir, não é? Honestamente, essa coincidência é um pouco alarmante, não acham? Porque este indivíduo aqui, o Neil McCaslin, aparentemente desapareceu, não é? E é um enorme alerta. Isto está em todas as notícias agora, não é? Que este general aposentado da Força Aérea, desapareceu. A busca continua por um general aposentado da Força Aérea desaparecido de um bairro de Albuquerque na semana passada. Agora soubemos que investigadores federais estão ajudando nessa busca. Melissa Torres, da Notícias 13, está ao vivo no Newsplex após ver equipes batendo em portas hoje. Melissa?
É isso mesmo, William Neal McCaslin foi visto pela última vez perto de sua casa na região de Foothills na sexta-feira, perto de Tramway e Academy. E William Neal McCaslin é um engenheiro astronômico, major-general reformado da Força Aérea do Zagwe e ex-comandante do Laboratório de Pesquisa da Força Aérea. Atualmente, ele é o diretor de tecnologia da Applied Technology Associates. Não é? Então, esse sujeito tem ligações com OVNIs. Essa é a história que está por aí, não é? E mais uma vez, ele desaparece. O gabinete do xerife do condado de Bernalillo está pedindo ajuda ao público para encontrar William Neal McCaslin, de 68 anos, visto pela última vez em 27 de fevereiro de 2026, aproximadamente às 11 horas, na área de Quail Run, Novo México. Não há descrição de vestuário e a direção de viagem é desconhecida. Devido aos seus problemas de saúde, a polícia está preocupada com a sua segurança. Isto é real, certo? Então, enquanto preparo este vídeo, esta história explode, certo? Agora você deve estar se perguntando, bem, como ele está conectado a Tom DeLonge? Chegaremos a isso, mas como eu disse, esta história está bombando, quer dizer, até o FBI está envolvido. Aqui está Christopher Sharp, do Liberation Times, reportando sobre o desaparecimento de Neal McCaslin. Os destaques do caso McCaslin, segundo o último comunicado de imprensa do gabinete do xerife, devido à sua experiência e parcerias, o gabinete do xerife coordena de perto com várias agências, incluindo o FBI, Escritório de Campo de Albuquerque. McCaslin conhece os segredos mais profundos do Serra, então isso não é surpresa. A base aérea de Kirtland está prestando assistência. O alerta Silver foi emitido de acordo com os critérios do Novo México para uma pessoa desaparecida em situação de perigo com idade igual ou superior a 50 anos e com clara indicação de deterioração irreversível das faculdades intelectuais. Devido às leis de privacidade, o gabinete do xerife não divulgará detalhes específicos sobre as suas informações médicas. Então, novamente, isto é uma loucura. E não quero parecer conspiratório aqui. Eu realmente espero que ele seja encontrado pelo bem da sua família, pelo bem dele. Parece que ele está lá fora e não é bom, certo? Mas é interessante a conexão com Tom DeLonge. Novamente, para mim, pessoalmente, eu estava me preparando para fazer este vídeo e esta história surge. Porque, novamente, a conexão de Tom DeLonge com McCaslin é interessante. E eu acho que a grande teoria da conspiração que as pessoas estão falando é que Trump simplesmente quer desclassificar arquivos de OVNIs. E este homem está no cerne da toda a história dos OVNIs. Então as pessoas pensam, espera aí, agora, sabe, de repente ele simplesmente desaparece, não é? Eu não sei. Eu não sei se existe alguma conspiração por trás disso, não é? Espero que ele seja encontrado e que esteja seguro. E eu desejo o melhor a ele e à família dele, para ser sincero. Mas o que vamos explorar é a conexão entre Tom DeLonge, o General McCaslin e John Podesta, que você acabou de ver naquele trailer, certo? Agora, você se lembra de quando toda aquela história do WikiLeaks aconteceu e um e-mail foi revelado de Tom DeLonge para John Podesta? E adivinhe sobre quem era. Isso mesmo, General McCaslin. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto neste e-mail. Ele mencionou que é um cético. Ele não é. Trabalho com ele há 4 meses. Há algumas semanas acabei de fazer uma apresentação de 4 horas sobre o projeto inteiro. Acredite, os conselhos de como fazer tudo isso já estão sendo dados. Ele só precisa dizer isso em voz alta. Mas ele está muito, muito ciente, pois era o responsável por tudo isso. Quando Roswell caiu, eles o enviaram para o laboratório na base aérea de Wright-Patterson. General McCaslin esteve encarregado daquele laboratório exato até há alguns anos. Ele não só sabe o que estou a tentar alcançar, como também ajudou a montar a minha equipa de consultores. Ele é um homem muito importante, com os melhores cumprimentos, Tom DeLonge. Certo, e isto foi enviado em janeiro de 2016. Tudo bem? Então mantenha isso em mente. Guarde essa informação, por enquanto. Agora tenho muito mais coisas para lhes mostrar, ok? Porque Hillary Clinton fez alguns comentários recentemente que vamos analisar e algumas informações sobre John Podesta. Mas antes de prosseguirmos, vamos voltar no tempo para quando Tom DeLonge participou do programa Joe Rogan Experience e contou esta história. E então, quando apresentei o que eu queria fazer, ele disse, venha me encontrar amanhã. Então voei para a NASA, na verdade, NASA Ames, e tive uma reunião de 2 horas lá. E passadas 2 horas, aquela pessoa me disse, olhando-me nos olhos, vou te apresentar a uma outra pessoa. E ele fez. Então eu liguei para essa pessoa, e essa pessoa, sabe, ficava dizendo, eu sou cético. E então, no fim da nossa conversa, ele diz,
Ele diz, venha me visitar. E eu fui. E foi aí que as coisas realmente começaram a acontecer. Então, agora eu pego um voo para este aeroporto e eu sento numa mesa, num restaurante lá no aeroporto. Não há ninguém lá. E esse senhor senta-se e o empregado aproxima-se, ele dispensa o empregado e olha-me nos olhos e diz, foi a Guerra Fria e encontramos uma forma de vida. E foi aí que comecei a cagar-me de medo, porque sei muito sobre estas coisas, mas tu esperas sempre para falar com alguém, que é uma das pessoas de dentro, tu queres sempre ter... Então ele senta num restaurante com você no aeroporto e te diz que encontraram uma forma de vida. Porque durante a Guerra Fria. E tudo o que eles fizeram e cada decisão que tomaram naquela época foi por causa da constante consciência da Guerra Fria. Então por que esse cara decidiu te encontrar num aeroporto? Porque a única forma de encontrar essas pessoas, a única forma de alguém falar com você é se você puder oferecer um serviço de que eles precisam. E o meu serviço era bastante interessante para eles, porque eu disse, olhem, vocês sabem, vocês têm dificuldade em falar de divulgação, vocês querem contar tudo a toda a gente, o que eu não acho que toda a gente deva saber. E aí você diz, eles não aguentam, então não lhes diga nada, sabe? E eu há um caminho do meio e é assim que eu faria o caminho do meio. E isso ressoou com eles, sabe? E então tivemos uma conversa bem épica por, umas 2 horas. Mas por que você? Porque o que há de tão especial na sua mensagem ou na sua ideia que os fez querer te contar algo tão secreto que eles tentaram esconder do povo americano? Quer dizer, você pega um cara que é uma grande celebridade, que está numa banda de rock enorme como você, e você simplesmente diz, ei, me encontre no aeroporto, vou te contar sobre uma forma de vida que encontramos durante a Guerra Fria. Porque você é famoso ou porque você sabe de coisas? Não, porque eu tenho um serviço. Então não é parece fácil quando você fala assim, mas é um serviço. O que você pode fazer por eles, com o que eles precisam de ajuda. O que você poderia fazer? E comunicação. Eles não têm como fazer um filme, um livro. Eles não sabem como. Eles não têm como fazer documentários. Eles não têm como ir a um grande programa como este e se comunicar com os jovens. Eles não fazem isso. Então, o interessante sobre isso é que nesta época em que esta entrevista saiu, que novamente é durante essa mesma época, por volta de 2016, a To The Stars Academy, tudo isso, certo? Mas Tom DeLonge está contando uma história aqui sobre ir a esta lanchonete, e este general lhe diz, encontramos um corpo durante a Guerra Fria, certo? Ninguém sabe quem é essa pessoa, não é mesmo? Mas depois que esse e-mail vazar, acho que poderemos juntar as peças. E, essencialmente, Tom DeLonge estava falando com o General McCaslin, certo? Porque há alguns detalhes principais que coincidem para, na minha opinião, confirmar isso. O primeiro detalhe principal é que Tom DeLonge menciona que esse cara ele é um cético. Ele é um cético. E essa pessoa, dizia, eu sou um cético. Bem, você se lembra daquele e-mail? Ele é visto como um cético, mas na verdade não é bem assim. E o outro detalhe crucial é este. Então, o que eles te dizem? Ok. Então estou sentado naquele restaurante e... Ele diz que achou uma forma de vida, que eles encontraram uma forma de vida na Guerra Fria. Eu disse, onde encontraram? Eu não fiz essa pergunta a eles, em muitos lugares. Uma vez eu disse, estou pensando em falar sobre o acidente no final dos anos 40. E eles disseram, por que só aquele? Essa foi a resposta. Então eu tive que descobrir uma linguagem para conversar com esses caras. Já pensaste que talvez este tipo te está a enrolar ou é um maluco? Não, porra. Espera, eu vou te contar. É por isso que tem que ouvir a história toda. Então, então eu estou sentado com ele. A gente conversa sobre muitas coisas. Eu menciono os incidentes com nossas armas nucleares. Eu menciono os incidentes... algumas outras coisas que não quero entrar em detalhes. E ele diz, o que você precisa para fazer seu projeto? O que você está procurando? E eu disse, eu preciso de conselheiros, sabe? Conselheiros, a partir daquele e-mail, Tom DeLonge disse que o General McCaslin o ajudou a montar sua equipe de consultores e aqui ele está no Joe Rogan dizendo que aquele cara, certo, Tom DeLonge está perguntando a ele, preciso de conselheiros. Ele pergunta, o que você precisa para o seu projeto? O que está procurando? Eu disse, preciso de orientadores. Então, toda a academia To The Stars foi essencialmente fundada pelo General McCaslin e agora esse sujeito desaparece? Não é mesmo? Mais uma vez, quando todos os arquivos de OVNIs supostamente estão sendo divulgados, você sabe, mais uma vez, não quero parecer conspiratório, mas é uma coincidência interessante mesmo assim e algo que você deve estar ciente. Bem, sabe, não sei ao certo se é de quem o Tom DeLonge está a falar, mas parece-me que é dele que ele está a falar, especialmente quando o título daquele e-mail para o John Podesta é General McCaslin, certo? E ele está a dizer as mesmas coisas que diz no Rogan, sem o nomear. Então acho que é a mesma pessoa se me perguntares.
Agora, o que também é bem interessante é John Podesta e o envolvimento dele, não é? Claramente, Tom DeLonge está enviando e-mails para ele. Ele está no trailer de Secret Machines e no documentário. E sabe, você deve estar se perguntando quem exatamente é John Podesta. Então quem ouve, se quiser ver as entrevistas, é a melhor forma de hashtag no. Então, você disse algo naquelas entrevistas que não pode repetir, porque te disseram para parar de falar sobre isso. Eles te disseram para não falar sobre não poder falar? Não acho que seja a questão. O ponto principal da questão era o que você estava tentando alcançar. E assim que eles descobriram com quem eu estava trabalhando, eles ficaram tipo, puta merda. E eles só descobriram isso quando o Wikileaks invadiu os e-mails de John Podesta e eu estava realizando videoconferências e teleconferências com ele era o principal conselheiro de Obama na época. Então o Wall Street Journal revelou a história. Tipo, o que esse roqueiro está falando sobre OVNIs com o gerente de campanha da Hillary Clinton, né? Não, ele era o conselheiro sênior do Obama, então não tinha nada a ver com a Hillary, sabe? Então estávamos organizando isso e quando a notícia vazou, tive que ligar para meu parceiro da CIA e eu disse, sabe, e tenho que dizer, eu sei que agora posso falar um pouco mais sobre quem são essas pessoas, né? E foi aí que eu ganhei uma grande credibilidade com eles, mas também onde eles perceberam que temos que encontrar uma maneira melhor de fazer isso. Agora, John Podesta não é apenas o gerente de campanha de Hillary Clinton quando ela se candidatou à presidência em 2016, mas aqui está uma visão mais completa e um resumo melhor de sua longa história na política. Erin Shakur é um consultor político americano que atuou como conselheiro sênior do presidente para a política climática internacional de 2024 a 2025, tendo servido anteriormente como conselheiro sênior do presidente para inovação e implementação de energia limpa de 2022 a 2025. Podesta atuou anteriormente como chefe de gabinete da Casa Branca do presidente Bill Clinton de 1998 a 2001 e conselheiro do presidente Barack Obama de 2014 a 2015. Antes disso, ele serviu na administração Clinton como secretário de gabinete da Casa Branca de 1993 a 1995 e como chefe adjunto de gabinete da Casa Branca para operações de 1997 a 1998. Então, ele tem uma longa história, não é? E ele também fez parte da campanha de Hillary Clinton em 2016 para concorrer à presidência, certo? E o que é muito interessante a respeito de John Podesta é, sem dúvida, a sua relação com os Clinton, não é? E com a Hillary Clinton. E o que é também bastante interessante, e por uma grande coincidência, a própria Hillary Clinton acabou de prestar depoimento a portas fechadas sobre os chamados arquivos Epstein, essencialmente. Mas eles acabaram por divulgar há muito pouco tempo algumas imagens em vídeo dessa mesma entrevista. E naquela entrevista, bem, isso acabou de acontecer. Hillary Clinton foi questionada sobre John Podesta e OVNIs, e foi isto que ela disse. Carlson tem algumas perguntas para você. Então, vou começar com algumas perguntas um pouco mais leves e diferentes. E você pode ignorá-las se preferir ou se quiser, mas já que a tenho aqui, eu simplesmente preciso perguntar. Então, quando o seu marido era presidente, refiro-me a Lawrence Rockefeller, fez um esforço considerável para tentar divulgar informações sobre OVNIs e UAPs. Quando você estava concorrendo à presidência, John Podesta declarou publicamente que você divulgaria esses arquivos se tivesse sido presidente e tido a chance. Você está satisfeito em ver que esses arquivos podem ser divulgados finalmente? Estou satisfeito. Como já disse, penso que devem ser cuidadosamente escrutinados para que nenhuma informação de segurança nacional seja revelada. Mas esta é uma questão de verdadeira importância para tantas pessoas. E eu penso que tudo o que possa ser divulgado deve ser divulgado. Havia algum programa que aquilo estava especificamente referenciando que você soubesse? Eu não estava. Como você mencionou, John Podesta, que era um dos meus conselheiros, estava profundamente interessado nesse assunto. E se eu tivesse sido eleita, eu certamente teria dado ouvidos aos conselhos dele. Bem, obrigado pela indulgência nisso. Está tudo certo. Obrigado. Eu lhe agradeço muito. Certo. O próximo é o representante. Não. Será que eu poderia
Isso é meio que, tipo, tá um pouco fora do nosso assunto principal, mas vocês não exigiram na mais recente autorização de defesa nacional que as informações sobre OVNIs precisassem ser... Eles mataram. Eu pensei que isso já tivesse sido aprovado. Aquela foi a minha emenda e foi eliminada. Ah, entendi. Bem, eu realmente não sabia disso, então muito obrigado por me esclarecer. Certo. Pois é, estão arrasando. Não sabia. E, quer dizer, os comentários dela são tão interessantes, certo? Essencialmente, ela quer que os arquivos sejam divulgados. E se ela tivesse sido eleita, parece que poderíamos ter obtido esta desclassificação há 10 anos. E talvez fosse nisso que Tom DeLonge estava trabalhando o tempo todo com John Podesta. E parece que estávamos mais perto do que nunca de conseguir que alguns arquivos fossem divulgados naquele período. Qualquer que seja a sua opinião sobre a veracidade ou validade que esses arquivos teriam, eu não sei, certo? Mas estávamos muito, muito perto. Então, novamente, é como se a era da divulgação fosse, para mim, todo esse movimento agora é a mesma coisa de novo, com alguns dos mesmos jogadores-chave, seus Chris Mellings, seus Hal Puthoffs, seu Lou Elizondos, o que, novamente, não é um bom sinal. E a TTSA simplesmente desmoronou, certo? É tipo assim, o que vai acontecer aqui? Quer dizer, o que é que vem a seguir para a era da revelação, né? A grande promessa, tipo, o que está por vir, né? Essencialmente estão saindo livros novos. Lou Elizondo vai lançar um livro de fantasia sobre OVNIs. O livro do Jay Stratton também vai sair, tipo... Mas qual é o próximo passo de verdade aqui, né? Há um rumor de um discurso de revelação que deve acontecer em julho. Os arquivos que o Trump tinha dito que seriam divulgados, eles estão trabalhando com a Arrow e ninguém está feliz com isso, né? É tipo, é como se estivéssemos jogando wiffle ball quando... todo mundo pensa que estamos jogando beisebol, sabe? Não, estamos jogando wiffle ball aqui. Mas o que é interessante é que John Podesta ainda continua no jogo de muitas maneiras, não é? E os comentários que ele fez, que remontam a 2016, não é? 6 meses depois do e-mail que Tom DeLonge enviou para John Podesta é questionado sobre OVNIs numa conferência, não é? Durante toda a campanha para que a Hillary se tornasse presidente, e bem, todos nós sabemos perfeitamente como aquilo terminou. O Trump venceu, e aqui estamos nós com ele, uma década mais tarde, não é mesmo? Mas foi exatamente isto que o John Podesta tinha para nos dizer. Acha que há alienígenas? Para dizer, na verdade, acho que há duas questões aí. Uma é, existem alienígenas, e a segunda, fomos visitados, ou mais recentemente, por alienígenas. Acho que quanto à primeira, parece inconcebível que não haja alienígenas. Quanto a este último, sabe, é a busca por abertura e, sabe, fazer o governo levar a sério. Outros governos fizeram isso. Eles, sabe, ambos analisaram e revisaram seus arquivos. Eles, sabe, montaram pequenas equipes de pessoas para dizer, ok, se virmos algo, vamos examiná-lo. Vamos, em vez de ficarmos envergonhados, com vergonha, e tratá-lo como algo que tem de ir para programas de bloqueio em todo lado. Vamos deixar o público saber o que sabemos. É só isso, e foi só isso que eu defendi. E eu defendo isso, e acho que seria bom. E acho que há, de fato, muito interesse público no fenômeno em fazer isso. E tenho que te dizer, eu encontro muitos políticos, pessoas em Washington e outros, que me dizem, estou contigo, mas não posso dizer isso. Mas você foi chefe de gabinete da Casa Branca. Tinha uma autorização de segurança muito alta. Então, sabendo que não pode nos dizer nada sobre informações confidenciais, o que você viu mudou sua estimativa da probabilidade? Nos últimos 10 anos, sua estimativa da probabilidade de ter sido visitado por alienígenas mudou em algo? Ele quer dizer, você já viu este? Eu penso que nada do que observei no governo alterou a minha percepção sobre aquilo. Então, para mim, toda esta situação é muito interessante, não é? Temos o Tom DeLonge, da To The Stars, a trabalhar com, na minha opinião, o General McCaslin, que claramente estava a trabalhar com ele. Será que este era o mesmo sujeito que lhe disse, sabes, que está no deserto, naquele restaurante? Eu acho que sim, não é? E então o General McCaslin está, segundo Tom DeLonge, a dizer-lhe, sabe, que encontraram um corpo durante a Guerra Fria, não é? Essencialmente confirmando a existência de alienígenas para ele, e quem sabe que outras coisas ele disse, não é? E novamente, Trump quer desclassificar arquivos. Agora, o General McCaslin desaparece, não é? Tudo isso está conectado ao John Podesta também, e o John Podesta, você sabe, ele está incluído nesse tipo de entrevista com a Hillary Clinton, não é? Ela é questionada sobre o John Podesta e os arquivos de OVNIs, não é? Não sei.
há muitas coisinhas estranhas se conectando aqui. O que significa? Seu palpite é igual ao meu. Não sei. Então, me digam nos comentários. Vamos debater, certo? Eu mostrei algumas coisas. Diga-me o que quer dizer. Vê alguma conexão que eu não vejo? Eu não sei. Quais suas teorias? Me avisem, certo, Vetters? Os links estão aqui embaixo para tudo isso, para que vocês possam descobrir. E, mais uma vez, meus melhores votos à família McCaslin. Espero que o ex-General News seja encontrado e que tudo esteja bem. Eu realmente quero dizer isso. Quero dizer, todos estão mobilizados por esse cara, certo? Porque ele sabe alguns dos segredos mais importantes da América. E ele desapareceu, certo? Numa caminhada. Agora as pessoas estão dizendo que pode haver alguns problemas, mas ele está trabalhando atualmente. Então, eu não sei como isso funcionaria, mas... O momento é... estranho. Eu até eu mesmo admito isso. E vocês me conhecem, não quero parecer muito conspiratório, mas o momento é realmente estranho para tudo isso. Certo, Vetters, a gente se vê na próxima. Lembrem-se, cada dia é um presente pessoal. Paz. Oi, Pat, aqui é o Chris McCallum de Dallas. Cara, você está arrebentando, Pat. Juro, cara, este programa Vetted que você acabou de fazer sobre Lo Elizondo é um dos melhores trabalhos que você já fez. Você realmente sabe o que é mergulhar fundo, Pat. Você é o cão de guarda da comunidade dos OVNIs, meu amigo. Não estou brincando. Isso é uma análise realmente muito aprofundada. Tiro o chapéu pra você, cara. Você arrasou neste, Pat. Arrasou completamente, meu amigo. E se Lo Elizondo não é um agente de desinformação, eu não sei o que é. Acho que nós tínhamos uma palavra pra alguém assim aqui no Texas. Sim, um mentiroso de merda. É isso que ele é. É uma loucura também, cara. Ele tem os seus capangas, ele só diz algumas coisas e eles vão e fazem o que diabos ele quiser. Mas entre ele e o Bledsoe, eles são um câncer pra toda a rede de OVNIs, cara. Mas, enfim, só quero te dizer que você está fazendo um ótimo trabalho, Pat, e tenho certeza que eles virão atrás de você também. Então, como você disse, fique de olho, cara, e há pessoas aqui que estão com você, meu amigo. Isso é um fato. Mas, continue o bom trabalho, Pat, fazendo um ótimo trabalho, cara. Você é o cão de guarda, meu amigo, e é assim que é, cara, ok? Deus te abençoe, amigo. Até mais.